irmãos, graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus novamente. Amém. Estamos aqui no 6º dia de campanha, né, irmãos? Para louvarmos e engrandecermos a Deus. A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente, né? Verdade. Que coisa boa a gente está adorando a Deus, né, irmãos? Aleluia. Muitos que estão aí no mundo adorando Deus estranhos, né, irmãos? Até mesmo quantos não estão ali para aquela região da Cracolândia, né, irmão? Quantas vidas não acham forças para sair daquele mundo, né? Estão ali aprisionados, são dependentes químicos, e muitos ali uma legião de demônio que domina aqueles lugares, né? Verdade, meu Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, o tema da campanha. Glória a Deus. Está em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Abra a vossa Bíblia, irmão. O livro de 2 Reis, no Aleluia. nome santo de Jesus Cristo. 2 Reis, aleluia, capítulo de número 4. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4, irmãos. Aleluia. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo número 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele trazia os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vive do resto. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Aqui é uma palavra, irmão, profética. Uma palavra na qual nos traz nos dias de hoje também. A época que nós estamos vivendo são épocas difíceis, épocas de muita tamanha dificuldade. Essa mulher era uma viúva, e a palavra de Deus diz, as santas escrituras diz que ela veio 2 credores, aqueles homens que vieram cobrar dívidas, né? É como se fosse nos tempos de hoje, né? Os promotores de justiça, né? Quando vai na porta, ou juridicamente, alguém que deve uma quantia de alto valor, né? Determinada pelo juiz, é determinada eles irem lá, né? Cobrar a dívida. Quando se torna uma dívida jurídica, uma dívida de tamanho valor. E essa mulher, ela tinha um esposo que morreu. Infelizmente, irmão, ele morrendo, deixou uma dívida.
E não foi pouca, foi uma dívida grande, né? E a palavra de Deus diz que esses homens foram até a casa dessa mulher, cobrar a dívida. E pelas leis daquela época, se não houvesse o pagamento da dívida, os filhos eram levados para trabalhar por 7 anos, viu? É 7 anos. Dependendo da dívida, se trabalhava por 7 anos naquela época, para pagar a dívida, né? Mas a palavra de Deus diz que eram levados os filhos dessa mulher. Disse: olha, o seu esposo nos deixou a dívida. E se tal dia não for paga esta dívida, nós retornaremos, voltaremos e levamos seus filhos para pagar a dívida. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela tinha conhecimento do seu esposo, né? Ela tinha conhecimento do que o seu esposo fazia, o que o seu esposo exercia. Ela tinha ciência, né, do trabalho do esposo. E a palavra de Deus diz que quando ela vai até o profeta Eliseu, ela fala para o profeta e diz: olha, o meu esposo, ele servia os profetas. Olha só o que ela fala. Ele era servo dos profetas. Ele servia os profetas, né, irmãos? E a gente observa que ela fala isso daí com Eliseu, né? O meu Senhor, ele servia os profetas. E ele morreu. E agora ele deixou a dívida, não foi assim? E os credores vão vir agora levar os meus 2 filhos para servir de escravo. E a palavra de Deus diz que Eliseu, ele pergunta para aquela mulher, ela disse: o que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem senão uma botija de azeite. Era simplesmente o que ela tinha em casa, né? Uma botija de azeite, não tinha mais nada, né? Ela tinha apenas uma botija de azeite. E aquele profeta, ele lança a profecia. Aleluia. Ele profetiza na vida daquela mulher. Glória a Deus. E ele profetizando, ele disse: mulher, vai para a tua casa, não foi assim? E pede vasilhas emprestadas. Olha só, ele disse: não poucas, mas muitas vasilhas. Porque a palavra do profeta que haveria o que? Uma grande abundância na casa dela. A abundância era o que? Uma tamanha prosperidade. Ia ser uma prosperidade muito grande na vida daquela viúva, na vida daquela mulher. E ela obedeceu o profeta. E a palavra diz que ela entrou na sua casa. Ela entrou na sua casa, fechou a porta junto com os seus filhos. E a palavra de Deus diz que ela tomou vasilhas emprestadas, né? Ela tomou com todas as vizinhanças ali vasilhas emprestadas. Olha só, com certeza ela tinha uma boa vizinhança, né? Era conhecido pelos seus vizinhos, porque todos emprestaram vasilha para aquela mulher. E a palavra de Deus diz que ela fechou a porta. Há um segredo muito grande, irmão, em fechar a porta. Você sabe disso? Jesus, ele conta o modelo de oração, disse: quando entrares no teu quarto, fecha a porta e fala comigo em secreto. Foi assim: e eu te ouvirei em secreto. Mas tem pessoas que ainda não pegou esse modelo de oração. Sabia, irmão? Sai contando a derrota para todo mundo. Ah, você viu, meu esposo está assim. Ah, lá em casa está assim. Ei, lá em casa está desse jeito. E sai falando da vida dele todinho.
né? A biografia da vida dele todinho. Daqui a pouco lá na empresa está sabendo, os parentes lá da outra região estão sabendo, e sai contando tudo, né, irmãos? Não pode ser assim, irmão. Tem que fazer que nem essa viúva. A Bíblia diz que ela fechou a porta junto com os seus 2 filhos. E trouxeram a vasilha. E ela pegou aquela botija de azeite e começou o quê? Despejar nos baldes, nas vasilhas. Há um sinal, irmão, de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Sabe disso? Às vezes se acha que aquela botija de azeite era pouca, mas a profecia que foi lançada naquele pouco, ele se tornou muito. Aleluia. Às vezes deixamos de plantar achando que é pouco. Você sabia disso? Às vezes deixamos de fazer porque é pouco. Às vezes deixamos de fazer algo achando que isso é mínimo, um detalhe, isso não vai acontecer. Mas se nós colocarmos em prática essa profecia de Eliseu, ele se tornará muito. Aleluia. Porque ele disse: fecha a tua porta com os teus filhos e derrama o azeite. É uma representação de intimidade com Deus. Aleluia. Intimidade com Deus. O homem e a mulher, dependendo da situação que ele está vivendo, não sei se é com o marido, é esposo, é com a mãe, é com nora, é com sogra, não sei, independente da situação, você tem que ter um particular, um secreto com Deus. Sabia disso? Tem coisa que é só você e mais ninguém. Não tem um louvor assim. É você e Deus e mais ninguém, moço, senão você não vai vencer. Aleluia. De muitos dos teus sonhos, você for falar para alguém, irmão, você já perdeu. Conta os teus sonhos para Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Conta o que está passando no teu coração para Deus. Ele é fiel para cumprir. E a palavra de Deus diz que as vasilhas começaram o quê? Se encher. Ela derramou o azeite e enchia uma vasilha, o menino trazia outra, enchia outra vasilha, trazia outra, enchia, ia enchendo. A palavra de Deus diz que ela disse: me traz mais vasilha. Disse o menino: a vasilha acabou. O azeite só parou de cair porque a vasilha acabou. Se tivesse mais vasilha, o azeite continuaria caindo, viu? Porque é Deus que dá toda a prosperidade. A vasilha acabou, o azeite parou, né? Porque Deus não desperdiça nada. Você sabia disso? Que Deus não desperdiça nada. Não desperdiça. A Bíblia diz que Deus estava no monte, né? Num lugar vertejante, mais de 5.000 pessoas, fora criança, não foi assim? Ele disse, os discípulos: Senhor, despede a multidão. Não foi assim, irmão? Não foi desse jeito? Senhor, despede a multidão, porque eles estão acompanhando o Senhor. Já vem de viagem, e é bom que o Senhor despeça essa multidão, porque eles estão com fome. E o Senhor Jesus era sábio e disse: por que vocês não dão de comer a eles? Ele disse: olha que nós, né, com 300, nós não tinha condição de alimentar esse povo. É muita gente, é 5.000 pessoas. E o que vocês têm aí? Né? Aí a palavra diz que aparece o quê? Uma criança, não foi assim, irmão? Parece uma criança, com 2 peixes e 5 pãezinhos. Como é que pode uma criança aparecer no meio de 5.000 pessoas com 3 pães com 5 pães e 2 peixinhos? Né? Tem uma criança aí com 5 pães e 2 peixinhos. Traz ele até mim. Meu Deus. Para aquela criança era só 5 pães e 2 peixinhos. Mas para Jesus essa é uma grande multiplicação. O que deu a ideia daquela criança, irmão, levar 5 pães e 2 peixinhos numa multidão de gente?
que não tinha o que se alimentar. Verdade, meu Deus. Você viu? Aleluia. Às vezes as pessoas se desfazem de algo, né? Achando que é insignificante, e de repente é ali que está a tua vitória. Né? Às vezes as pessoas humilham alguém, e às vezes através daquela pessoa é onde está a tua vitória, a tua conquista, o teu crescimento. Aleluia. Né? E a palavra de Deus diz que veio aquela criança com os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ergueu ao céu, deu graça, orou, não foi assim? Orou, e ele começou a dizer: dai ao povo que coma. Distribua ao povo. E aqueles 5 pães e os 2 peixinhos naquele cesto, o pessoal tirando, e não há acabava. Como é que pode um negócio desse? Né? Todo mundo colocando a mão dentro do cesto, tirava pão, tirava peixe, tirava pão, tirava peixe, tirava pão, tirava peixe. 5.000 pessoas fora criança. Colocando, tirando, colocando a mão, tirando. Ainda sobrou o que, irmão? 12 cestos. Olha só. Todo mundo foi alimentado, não foi? As 5.000 pessoas comeram. As 5.000 pessoas e as crianças se alimentaram naquele dia. E ainda sobrou mais 12 cestos de pão. A mulher só tinha uma botija de azeite. Não foi assim? Mas multiplicou. Às vezes, algo que nós fazemos para muitas pessoas é pouco. Meu Deus. Alguém olha, pode até debochar. Olha, coitado, acho que aquilo ali vai para frente. Glória a Deus. É. Coitadinho, olha, ó, que pena. Por essa região aqui, essa situação, ele não vai para frente, não. Mas coloca o teu coração em prática. Aleluia. Né? Não desista de algo que está no teu coração. Deus fiel, meu Deus. Se até alguém chegar até você, para com isso. Isso aí é besteira, isso aí não vai para frente. Se o teu coração está falando que vai para frente, é porque Deus está contigo. Glória, aleluia. Temos que aplicarmos os nossos corações no que Deus quer para nós. Nós devemos e temos o dever de ter o nosso coração aplicado nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz que Davi, quando foi enfrentar o Golias, muitos disseram: mas tu és uma criança, é um menino, né? Davi tinha aproximadamente ali seus 17 anos de idade, né? E nós observamos que ele disse: mas quem é tu, Davi, para lutar contra o gigante Golias? Eu entendeu? E Deus era com Davi. Aleluia. E a palavra de Deus diz que aquela mulher se encheu de azeite. E ela voltou ao profeta. Viu, irmão? Ela voltou ao profeta que profetizou a bênção. Tem muita gente que recebe a bênção e ó, vai embora. Não é assim? Não lembra das 7 vacas magras, né, irmão? Só das 7 vacas gordas, né? As 7 vacas magras ninguém lembra. Mas das 7 vacas gordas, é por isso que José disse: olha, nós vamos ter 7 anos de abundância aí, de muita comida. Vai ser fartura mesmo assim, de tal forma. Mas também vai vir 7 anos de fome. Então as pessoas acham que é só no oba-oba, né? Temos que estar, irmão, precavido através de Deus, né? Mas a palavra de Deus diz que ela foi até o profeta e falou: olha, meu senhor, né? E o profeta falou para a mulher o quê? Vai, vende e paga a tua dívida e vive do que? Do resto. Não foi? Do que lhe sobrou. Vive, administra do que lhe sobrou. Vai lá, acerta a tua dívida, né? Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Deus, né? Aceite a abundância. Ela vendeu, pagou a dívida e ainda viveu do que sobrou. Deus deu com abundância para ela.
Deus multiplicou o azeite que estava na casa dela. Poderia falar e dizer, eu só tenho esse pouco de azeite aqui. Glória a Deus. Mas é o que Deus te deu, irmão. Saiba de uma coisa, o que Deus te deu na tua mão vai prosperar. Aleluia. Né? O que Deus entregou nas tuas mãos, Ele é fiel para fazer prosperar. Como os 12 cestos de pão que sobrou. Ele é fiel para fazer encher todas as vasilhas, como encheu as vasilhas da viúva. Deus é fiel, irmão. No pouco Ele te coloca no muito. Ele te coloca no muito. É a palavra que Deus diz. A palavra de Deus diz que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Né? Dias maus nós passamos, mas Deus sempre dá um escape. Aleluia. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom, irmão. Né? Jesus disse, pode um filho pedir ao pai um pão e ele lhe dará uma pedra? Não, claro que não, ele vai dar um pão. Assim também é o meu pai que está no céu. Né? Se o pai humano, ele é bom para com o filho, imagine Deus. Ele também é bom. Glória a Deus. Mas não devemos tirar o nosso coração, né? Como a viúva teve fé. Ela almejou e saiu daquela situação tão difícil. Aleluia. Ia perder os 2 filhos. Uma mulher viúva sem filhos, os filhos viram escravo por causa de uma dívida. Mas ela recorreu ao profeta, que é a palavra de hoje. Temos que recorrer à palavra de Deus. Esse é o nosso segredo, irmão. Não tem outro meio. Né? Não tem outro meio. Hoje nós estamos vivendo uma época que você tem que recorrer à palavra. Você tem que se mergulhar dentro da palavra, nas escrituras. Porque é que dela, a Bíblia diz que é dela que procede o poder de Deus. Andemos em conhecimento, em almejar a palavra, porque é o pão vivo, né? É a palavra de Deus. Bem, graças a Deus por esta noite maravilhosa que Deus fez no nosso